Fala, meus alunos, tudo bem? Professor Jeffrey Santos para mais uma aula no canal Matemática para Todos. E nessa aula daremos sequência à matemática básica e vamos falar sobre conjuntos numéricos, logo após a vinheta. Vem comigo, vamos começar com o conjunto dos números naturais. Pessoal, todo número natural é aquele número utilizado para a contagem de objetos ou de coisas. Por exemplo, se eu te pergunto quantos calçados você possui, você não vai contar assim, ó, 1,2, 1,5, 2,3, você não vai fazer isso. Como que você vai contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, todos esses números utilizados para a contagem de objetos são números naturais. E olha que legal, esse termo natural não é aleatório, não é à toa, não é por acaso. Se você perguntar para o neném, neném, quantos anos você possui? Ele vai contar nos dedinhos, 1, 2, 3. Percebeu que desde o berço para o ser humano a utilização desses números é algo natural? Então, se o neném utiliza esses números naturalmente, esses números serão chamados de números naturais. Tranquilo? Aí, ó, trouxe exemplo aqui para vocês dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Beleza? Então eu tenho aqui uma infinidade de números naturais, incluindo zero, apesar disso ser discutível na matemática, mas incluindo zero, que representa a ausência de coisas. Suave, pessoal? Temos o conjunto dos números inteiros, representado pelo Z. Olha aí, todo número inteiro é um número natural e também os seus opostos. Jeffrey, oposto, como assim? Na matemática, oposto traz uma ideia, tá? Estou falando de uma maneira bem grossa, para facilitar a sua compreensão. Traz uma ideia do mesmo algarismo sendo observado, porém com sinal trocado. Jeffrey, explica melhor. Vamos supor que eu te apresente o número 5 e eu quero o oposto do 5. Então é o mesmo algarismo 5 com o sinal trocado, menos 5. Então menos 5 é o oposto do 5, assim como 5 é o oposto do menos 5. Te apresento o número 4. Quem é o oposto do 4? É o próprio 4 com sinal trocado. Então se esse cara é mais 4, aqui eu vou ter o menos 4. E os dois são simétricos entre si. Tranquilo? Para finalizar, eu te apresento o número menos 7. Menos 7 negativo, quem é o simétrico dele? Mais 7 positivo. Suave? Então tá aqui, ó. Eu tenho, note, daqui para cá os números naturais, daqui para lá os simétricos dos números naturais. Então o número natural 1 e o seu simétrico menos 1. O número natural 2 e o seu simétrico menos 2. 3 menos 3, 4 menos 4 e assim por diante. Então tem uma infinidade de números, tanto tendendo ao menos infinito, como ao mais infinito. Suave, pessoal? Temos agora o conjunto dos números racionais, representado por esse Q. Olha que interessante. Todo número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. Olha, numerador e denominador, com os seguintes critérios. Numerador e denominador tem que ser um número inteiro, porém o denominador tem que ser algo diferente de zero. Obedeceu a esses critérios, a esses três critérios, o seu número é um número racional. Olha aqui os exemplos. 1/3. 1/3 é um número racional? Vamos observar os três critérios. Está escrito em forma de fração? Sim. Numerador e denominador são números inteiros? Sim. Denominador é diferente de zero? Também. Show. Atendeu aos três critérios. 1/3 é um número racional. Menos 4/7. Vamos lá. Está escrito em forma de fração? Sim. Numerador e denominador são números inteiros? Sim. Denominador é diferente de zero? Também. Legal. Então esse cara, menos 4/7, é um número racional. Eu vou continuar. É bom que você memoriza. 0/5, escrito em forma de fração. Numerador e denominador são inteiros e denominador é diferente de zero. Legal. Esse cara também é um número racional. E 30/2, olha, escrito em forma de fração. Numerador e denominador são números inteiros.
e denominador é diferente de zero, então esse carinha também é um número racional. Eu tenho uma infinidade de números racionais. Conjunto dos irracionais, representado por esse Q com uma barrinha em cima. Se tratando de conjuntos, essa barrinha em cima está negando o que está embaixo. Se o que está embaixo é o Q, que representa os racionais, eu coloco uma barrinha em cima dele, logo, esse Q com a barrinha é algo que não é racional. Então, é irracional. Então, pessoal, todo número irracional é um número que não é racional, que não pode ser escrito em forma de fração com esses critérios. Tranquilo? Já vou dar o bizuzinho para vocês de tipos de números irracionais. Na verdade, existe um tipo só, mas eu vou separar em dois para facilitar a sua compreensão. Quando você se deparar com um radical em que o resultado não é exato, por exemplo, raiz quadrada de 2, dá um resultado exato? Não. Então, raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, todo radical que não apresentar uma raiz exata é um número irracional. Raiz cúbica de 4, raiz quinta de 2, entende? Independente do índice da raiz, raiz quadrada, raiz quinta, raiz quarta, raiz nona, se não apresenta um resultado exato, essa raiz é um número irracional. E o outro caso é quando você tem uma dízima não periódica. E o que é isso? É um número decimal com infinitas casas decimais, porém, essas casas decimais não se repetem infinitamente de forma periódica, de forma padronizada. Beleza? Então são esses dois tipos. Suave? E para fechar, conjunto dos números reais. É o mais fácil, mais simples de todos. O conjunto dos números reais é composto por todos esses números que nós já vimos. Então é como se eu pegasse uma sacola, dentro dela colocasse o conjunto dos naturais, colocasse o conjunto dos números inteiros, colocasse os racionais, colocasse os irracionais, e essa sacola toda é o conjunto dos números reais. É tudo que nós vimos aqui. Na verdade, nem tinha necessidade de eu falar que o conjunto dos reais é a união de todos os conjuntos anteriores. Bastava eu falar que é a união desses dois conjuntos apenas. Porque note, todo número inteiro é um número racional. Todo número natural também é um número inteiro. Então, o conjunto dos racionais, ele já tem dentro dele os conjuntos naturais e inteiros. E os irracionais não tem nada a ver com os racionais, não é isso? Não foi o que nós vimos aqui? E ele está negando irracional, o que não é racional. Então a união desses dois, só desses dois, é o suficiente para formar o conjunto dos números reais. Explicando melhor o que acabei de falar, eu coloquei aqui, ó, numa representação gráfica. Note, de preto aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Só representei. Por fora dele, eu tenho um conjunto dos números inteiros. O que significa isso? Que todo número natural está dentro do conjunto dos inteiros. Todo número natural também é um número inteiro. Olha aí, por fora dos dois, eu tenho um conjunto dos racionais. Então, todo número natural é um número inteiro, que por sua vez é um número quê? Racional. E fora do conjunto dos racionais, ou seja, não tem nada a ver com ele, eu tenho um conjunto dos irracionais. Eles não se misturam. E a união desses dois conjuntos forma o conjunto dos números reais. Tranquilo? Vou deixar uma tarefa para você. Quero ver se você tá esperto. Conjunto dos números naturais. Começa com N de natural. Por que inteiro não começa com I? Por que é com Z? Tem um porquê disso na matemática. Racionais não deveria começar com R? Mas não, começa com Q. Aqui até que faz sentido, eu estou negando os racionais. E os reais começam com R. Então, quero ver se você sabe me explicar por que o conjunto dos inteiros começa com Z, é representado pela letra Z, e por que o conjunto dos racionais é representado pela letra Q.
Quero ver se tu sabe, deixa aqui nos comentários. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Não é inscrito no canal? Se inscreve, dá essa moralzinha pra gente. Vai ser bom pra gente que está começando agora e vai ser bom para você também. Principalmente se você ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas aulas. Sempre que eu subir um vídeo novo para o YouTube, você vai ser notificado em primeira mão. Muito obrigado por tudo e ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Valeu!